Continuando, gente, nós vamos falar agora um pouco sobre o fenômeno da dilatação térmica. Bom, a dilatação térmica é um fenômeno que acontece com uma grande variedade de substâncias na natureza e acontece em virtude da mudança de temperatura. Então, para muitas substâncias na natureza, quando a sua temperatura varia, as suas dimensões, o seu tamanho também variam. Das substâncias naturais, a forma como a dilatação acontece, na maioria das vezes, é a seguinte: quando você aquece a substância, as dimensões do objeto vai aumentar. Quando você resfria a substância, as dimensões do objeto vão diminuir. No entanto, existem algumas substâncias que se comportam de forma diferente. Tem substância que, quando você aquece, ela se contrai, e que, quando você resfria, ela dilata. E existem também algumas substâncias, a grande maioria delas sintéticas, feitas em laboratório, que tem dilatação zero, né? Você pode aquecer ou você pode resfriar e as dimensões dela não vão variar. Nessa videoaula que a gente vai ver aqui agora, a gente vai tratar especificamente do primeiro caso. Substâncias que, quando a gente aquece, elas aumentam de tamanho, e que, quando a gente resfria, elas diminuem de tamanho. Pois bem, e nós vamos tratar separadamente de sólidos e de líquidos. Em resumo, o fenômeno da dilatação térmica seria o seguinte: você tem aqui um objeto que eu representei por um cubo, porque é um objeto onde a gente pode ver as dimensões dele de volume, né? Então, esse cubo tem um volume V0, que seria o volume inicial dele, quando ele está a uma determinada temperatura T0. E o que a gente faz com esse cubo? A gente produz uma variação de temperatura positiva nele. O que significa uma variação de temperatura positiva? Significa dizer que a gente aumentou a temperatura dele. Como consequência, nessa classe de materiais que nós estamos estudando, esse aumento de temperatura vai acabar gerando um aumento de volume. E o cubo, no final, em virtude de ter sofrido um aumento de temperatura, também sofreu um aumento de volume. Veja aqui que todas as dimensões do cubo, a altura do cubo, a largura do cubo e a profundidade do cubo variou. Ou seja, o volume do cubo como um todo mudou. Então, isso é o que vai acontecer sempre que você tiver um objeto dessa classe de materiais que nós estamos tratando e você submetê-lo a uma variação de temperatura. Se essa variação de temperatura for positiva, esse material vai aumentar de tamanho em todas as direções. Se essa variação de temperatura for negativa, quer dizer, a temperatura diminuiu, então as dimensões desse cubo vão diminuir, desse corpo vão diminuir em todas as direções. Contudo, a gente pode, em algumas situações, estar interessado só no que acontece em uma dessas dimensões. Por exemplo, a gente pode estar interessado no que acontece só no comprimento do cubo, ou só na largura, ou só na altura. Para a gente entender melhor essas situações, vamos ver aqui o seguinte: imagina que a gente tem aqui dois suportes. Esses suportes azuis, eles são fixos, e entre esses dois suportes fixos a gente colocou uma barra. Perceba que, se por acaso em um dia qualquer a temperatura exceder muito a temperatura do dia em que esse sistema foi instalado, né, se a temperatura aumentar muito, se essa barra aqui sofrer uma variação de temperatura positiva, ela vai ter a tendência de aumentar de tamanho. Quando essa barra tender a aumentar de tamanho, com esses dois suportes fixos aqui barrando esse aumento de tamanho, vai surgir dentro dessa barra tensões internas que podem vir a romper a barra. Perceba que, se essa dimensão aqui da barra variar, ou se essa dimensão da barra variar, o que vai acontecer, tanto aqui, essa barra vai mudar de tamanho, mas perceba que
uma variação de tamanho nessa direção e uma variação de tamanho nessa direção, para mim não tem interesse, elas não afetariam a estrutura desse sistema. No entanto, uma variação de comprimento nesta direção seria extremamente crucial, seria extremamente determinante para que essa estrutura se mantivesse como ela está. Então perceba que o objeto está se dilatando como normalmente se dilataria em todas as direções. No entanto, nessa situação não me interessa o que vai acontecer com o volume dele, me interessa o que vai acontecer simplesmente com o comprimento dele. Tá? Então, eu posso esquecer o que está acontecendo nas outras duas dimensões, a altura dele, a espessura dele, e me importar com o que está acontecendo simplesmente com o comprimento dessa barra. Nessas situações, a gente diz que está tratando de um problema de dilatação linear. Só interessa o comprimento. Dilatação linear é determinante quando a gente está falando de barras, quando a gente está falando de cabos, quando a gente está falando de fios, né? São objetos onde o comprimento, a dilatação do comprimento é mais importante, é crucial, é mais determinante do que a dilatação das outras dimensões dele. Uma outra situação, que aqui eu estou ilustrando como se fosse, a gente tem um disco e acoplado a esse disco tem um eixo. Perceba que o acoplamento do disco e do eixo é perfeito porque a superfície, a área superficial da seção transversal do eixo coincide com a área do orifício que havia no disco. Pois bem, se eu submeter essa barra, esse eixo, a uma variação de temperatura positiva, é óbvio que esse eixo vai aumentar em todas as direções, vai aumentar o seu comprimento, vai aumentar essa dimensão e vai aumentar também essa dimensão. Óbvio que isso vai acontecer. Contudo, como o meu problema é um problema de encaixe, que não me interessa o que vai acontecer com o comprimento do disco, se esse disco vai ficar mais comprido ou mais curto, não vai afetar no encaixe dele. O que afeta no encaixe dele é se essas duas dimensões, ou seja, se a área da seção transversal do disco variar. Então, nessa situação aqui, a gente não precisa se preocupar com o que acontece com o comprimento do disco, a gente se preocupa exclusivamente com o que acontece com uma área de uma superfície, no caso, a seção transversal do eixo. A gente está falando, nesse caso, do que nós chamamos de dilatação superficial, que é quando a gente trata de dilatação de áreas, ok? E um terceiro caso, aqui perceba, a gente tem um bloco, dentro desse bloco tem uma cavidade, e dentro dessa cavidade cabe exatamente este cubo, e eu tenho que encaixar esse cubo. Perceba que, se eu submeter esse cubo a uma variação de temperatura positiva, seu volume vai aumentar, e vai aumentar em todas as direções, vai aumentar nessa direção e nessa direção. E essa variação de comprimento nas três direções do cubo, neste caso é extremamente importante, porque se só uma delas aumentar, o cubo já não vai caber aqui. Então, nesse caso, é extremamente importante a gente se preocupar com as três dimensões do cubo. Então, aí a gente está falando de dilatação volumétrica. Perceba que a dilatação que acontece é sempre volumétrica. Contudo, em algumas circunstâncias, a gente não precisa se preocupar com o volume. A gente pode se preocupar só com uma superfície ou só com um comprimento. Tá bom? E como que a gente calcula a dilatação de um sólido? Bem, já que a gente convenciona dividir em três situações, linear, superficial e volumétrica, nós vamos tratar a dimensão linear pela letra L, a dimensão superficial, área, pela letra S e a volumétrica pela letra V. A gente quer adquirir um meio de medir a dilatação, ou seja, a variação do tamanho do objeto. Então, quando a gente for falar de dilatação linear, a gente vai representar por ΔL, ou seja, a variação do comprimento. Me interessa conseguir medir essa variação de comprimento. Quando a gente estiver falando de áreas, a gente vai falar de dilatação de superfície. E quando a gente estiver falando de volumes, dilatação de volumes.
Pois bem, a experiência já mostrou que toda vida que um objeto dilata, a quantidade que ele dilata é diretamente proporcional ao tamanho que ele já tem no começo. Então, se eu tiver, por exemplo, duas barras, uma barra de 1 metro e uma barra de 2 metros, e essas duas barras forem ambas submetidas à mesma variação de temperatura, e se essas duas barras forem feitas do mesmo material, a experiência mostra que a barra de 2 metros vai dilatar o dobro da barra de 1 metro. Ora, isso é perfeitamente compreensível, porque a barra de 2 metros são duas barras de 1 metro. Cada uma delas dilata igual a barra de 1 metro com a qual a gente está comparando. Então, é esperado que o tamanho da dilatação seja proporcional ao tamanho que o objeto já tem no início. Então, se nós estivermos falando de dilatação linear, a dilatação é proporcional ao comprimento inicial. Se a gente estiver falando de dilatação superficial, a dilatação é proporcional à superfície inicial. E se a gente estiver falando de dilatação volumétrica, ela é proporcional ao volume inicial. É óbvio também que substâncias diferentes dilatam de forma diferente. Tem substâncias que dilatam mais facilmente e outras que nem tão facilmente. Para poder representar a substância, a gente define uma grandeza chamada de coeficiente de dilatação. No próximo slide, na próxima videoaula, eu vou tratar mais detalhadamente do coeficiente de dilatação. Aqui, contudo, a gente tem que entender o seguinte: existe um coeficiente de dilatação linear, que ele é chamado de alfa. Existe um coeficiente de dilatação superficial, que ele é chamado de beta. Ele é simplesmente o dobro do alfa. E existe um coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente chama de gama, e ele é simplesmente o triplo do alfa. Ou seja, o beta é o dobro do linear e o gama é o triplo do linear. Pois bem, a dilatação linear é proporcional ao coeficiente linear, a superficial é proporcional ao coeficiente superficial e a volumétrica é proporcional ao coeficiente volumétrico. E por último, óbvio, se a dilatação é um fenômeno que é causado por variação de temperatura, o tanto que um objeto dilata deve ser proporcional ao tanto que a temperatura muda. Se a gente junta essas três coisas, a gente tem aqui então uma equação que nos ajuda a calcular os três tipos de dilatação que a gente tiver preocupado em calcular, né? A dilatação linear pode ser L0 alfa delta T, a dilatação superficial S0 beta delta T e a dilatação volumétrica V0 gama delta T.